desenvolvendo uma teologia do olhar aqui. Quando ele diz quem vos seduziu, ele usa um verbo aqui, meus irmãos e irmãs, tão raro, tão único, que é a única passagem na Bíblia toda que essa palavra aparece, sedução. Portanto, não é uma sedução no sentido de uma analogia com uma tentação sexual, por exemplo. Essa palavra sedução aqui, ela tem um outro sentido, ela é única. Paulo escolhe essa única, rara palavra para se referenciar ao que os gados estão passando aqui. A palavra grega baskaino não tem como traduzi-la para o português de uma forma correta ou de uma forma perfeita. A gente precisa de uma frase para traduzir ela. Baskaino significa, no contexto aqui de Paulo, um olhar maligno que enfeitiça as pessoas. Isso é sedução aqui para Paulo. Isso é o verbo grego baskaino. Lembrando que no contexto do Império Romano, no contexto pagão a que os gados estavam inseridos, a feitiçaria era muito comum, né? De diversas fontes mágicas, a gente vê quando os éferos se convertem, eles vão no meio da cidade e queimam seus livros de feitiçaria. E Paulo está usando, portanto, uma palavra desse âmbito da feitiçaria, da bruxaria, de toda essa monstruosidade aí pagã do mundo de Paulo, para ser uma ilustração do falso ensino lá aos Gálatas. Portanto, era quando alguém, sedução, lançava um olhar maligno sobre a pessoa para lançar-lhe um feitiço na cabecinha daquela pessoa. Está lançando um feitiço como se fosse o Harry Potter, né? A pessoa vivia uma ilusão ali, mas ela achava que algo que nós chamamos hoje mais ou menos de mal olhado. E Paulo está fazendo essa ilustração aqui. Quem que lançou esse feitiço sobre vocês? Mas reparem, isso é apenas uma aproximação para ilustrar o ponto, porque o falso ensino não tinha nada a ver com magia, com bruxaria, com feitiçaria. Nada a ver, ninguém falava isso lá, não. Vamos ser crente e ser feiticeiro ao mesmo tempo. Ninguém falava uma coisa dessa na Galácia. Mas Paulo está dizendo que o falso ensino ele é tão perverso que ele é paralelo, ele é equivalente a esse olhar maligno de enfeitiçar, de hipnotizar as pessoas. E ele já falou no capítulo 1 que o falso ensino é idolatria. Ele usou o exemplo lá de Êxodo, Moisés em cima do Monte Sinai. Deus diz: olha, desce porque depressa o povo se desviou, criando um bezerro de ouro. Paulo vai usar as mesmas palavras para dizer: olha, depressa vocês se desviaram para outro evangelho. Ou seja, o falso ensino lá em Gálatas capítulo 1 é idolatria. Aqui em Gálatas 3 é equivalente à feitiçaria. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem que lançou esse mal olhado sobre vocês? E isso tem uma aplicação absurdamente clara para o meio evangélico brasileiro hoje. Por quê? Os crentes evangélicos normalmente eles têm medinho, eles ficam ansiosinhos com coisas relacionadas a essa parte mais mística, de feitiçaria, de olho gordo, de macumba, disso, de aquilo. Mas meus irmãos, sabe o que é isso? É o diabo colocando uma cenourinha na frente do burrinho para ele ir onde ele quer. É o evangelho, por assim dizer. Por quê? A pessoa está toda preocupada em não se associar com espiritismo, com macumba, com tudo quanto é coisa que seja, ao mesmo tempo que abraça o falso evangelho, teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia da salvação pelas obras. Tudo isso é falso evangelho. Ou seja, o diabo está falando: olha, se preocupe com essas coisas aqui e não se preocupe com o que é verdadeiramente essencial. Paulo está dizendo o oposto. Paulo, quando os apóstolos, a igreja primitiva, se deparava com uma fonte de demônio, simplesmente, em nome de Jesus, sai, vida que segue, nenhuma atenção é dada a isso. Mas Paulo está dizendo: o falso ensino, sim, é o que vocês devem se preocupar, é a verdadeira hipnose, o verdadeiro feitiço, a verdadeira desgraça na vida de vocês. Por outro lado, ele diz: não foi Cristo Jesus exposto diante dos vossos olhos? Então, por um lado, você tem um olhar maligno dos falsos mestres, desviando e hipnotizando a igreja da Galácia. Mas Paulo diz: não olhem para eles. Diante de vocês, Cristo foi crucificado.
Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho, que é uma coisa louca para o mundo, que é uma coisa fraca, que é uma coisa desprovida de retórica romana da época de Paulo, ele está dizendo que a pregação fiel do Evangelho é como se fosse uma dramatização da cruz. Cristo, ele é exposto diante dos nossos olhos. O Espírito usa a pregação louca da cruz para evidenciar, glorificar Jesus diante dos nossos olhos da fé. E Paulo está dizendo: olha, não fiquem hipnotizados com o falso ensino, porque Cristo está diante de vocês. Eu mesmo, Paulo, preguei o Evangelho para vocês. Vocês estão loucos em ouvir o falso ensino?